Fala galera, beleza? Eu sou Alexandre, trader e desenvolvedor, e esse é o vídeo 1 de uma série que eu pretendo começar de como desenvolver estratégias para o Profit, tá? Então vem comigo aqui para o vídeo. Para a gente começar, a gente precisa estar com o Profit aberto e pode ser qualquer versão do Profit, tá? Desde a mais básica até a versão Pro. Abrindo o Profit, a gente vem aqui em estratégias e editor de estratégias, tá? Então, abrindo o editor de estratégias aqui, essa vai ser a cara inicial dele, tá? Eu vou apagar isso aqui para a gente começar algo do zero e vou colar aqui algo que eu já tinha iniciado, tá bom? Só para facilitar. Essa é a estrutura principal de um código que um código de programação aqui no Profit deve ter, tá? Então, começa sempre com input, que é o que? É a entrada de parâmetros, tá? Ao longo do vídeo, cada bloquinho desse aqui, a gente vai entendendo o que é cada um. Mas o input é onde a gente vai colocar os parâmetros, tá? Então, para começar essa aula, a gente começar a entender isso de fato, a gente vai criar aqui criar não, né? A gente vai simplesmente plotar no gráfico duas médias, tá? Uma média curta, uma média longa, um período independente qual que seja, tá? Mas só para a gente começar. Então, é na parte de input que a gente faz a entrada desses parâmetros. Na parte de variável, que eu vou pular ela por enquanto e vou explicar ela já já. E a parte de begin e end, que é onde a gente vai desenvolver toda a parte de estrutura do código, vai estar aqui dentro, tá? Então, se a gente quer, vamos lá então, partindo para esse indicador, para plotar essas duas médias no gráfico. Como que a princípio a gente faria, tá? Aqui no Profit, nessa aba do lado, se não estiver aparecendo para vocês, é só clicar nessa parte aqui de lista de funções, vai aparecer. São todas as funções que já existem no Profit, por padrão deles mesmo, tá? Se você quiser entender como que cada função dessa, como que a gente faz para trabalhar com, por exemplo, os indicadores aqui, tem todos os indicadores aqui do Profit que a gente pode programar em cima deles. Então, sempre que a gente tiver uma dúvida e quiser trabalhar em cima deles, a gente clica aqui na aba de ajuda, manual, vai abrir essa parte aqui, a gente clica em módulo de estratégias, lista de funções, tá? Então aqui tem todas as funções que tem naquela lateral direita, estão aqui, e a gente clicando, a gente tem uma parte detalhada dela de como é que a gente chama tal função para dentro do código. Então, para a gente plotar duas médias no gráfico, como que a gente faria a princípio, tá? Então a gente chamaria aqui a função média, uma média simples, tá? Não é média exponencial. Se fosse uma média exponencial, a gente colocaria esse texto de EXP na frente, mas é uma média simples. Vamos abrir e fechar parênteses. Tudo que a gente vai fazer no Profit aqui para chamar uma função, tudo que a gente quer escrever tem que estar dentro desses parênteses, tá? Então eu quero uma média, por exemplo, a minha média 1 vai ser uma média de 9 períodos com base nos fechamentos, ou seja, close. Então essa é a média 1. A minha outra média vai ser uma média maior de 21 períodos também de fechamento. E como é que eu faço para plotar isso aqui no gráfico? Antes dessa função média, eu chamo outra função chamada plot de plotar. De novo, abro parênteses e fecho parênteses no final de tudo. Ou seja, dentro da função plot, eu estou pedindo outra função, que é a função média, tá? Então, a mesma coisa eu faço aqui embaixo. Só que dessa vez eu coloco plot 2, que é um segundo plot que eu quero fazer, tá? Então, vou abrir outro parênteses aqui. Então, dentro do plot, eu tenho uma função chamada média, que dentro dessa função média, eu defino os parâmetros dela, ou seja, 9 períodos de fechamento. A mesma coisa para a média de baixo. Por que está com esse sublinhado embaixo, parecendo que tem algo errado? Porque a gente deu a entrada num bloco aqui de input, mas a gente ainda não definiu nada. Então, para a gente fazer com que alguma coisa do código não seja lida como um código, a gente deve fazer o quê? Colocar duas barras na frente. Isso chama o quê? Comentário. Tudo que tiver na frente de duas barras deitadas é um comentário, ou seja, serve até para organizar o código, tá? Exatamente como eu fiz aqui, entrada da parte estrutural do código. Se você tem um código muito extenso, muito grande,
Isso ajuda para o entendimento depois, se você quer abrir, de repente você criou várias estratégias aí, você consegue entender cada parte do seu código, tá? Então só para a gente poder rodar isso aqui, eu comentei essas partes, tá? A gente já volta nelas. Então, pedimos para plotar aqui as duas médias, a gente clica aqui nesse botão verde, executar. Eu estou com um gráfico de vale aqui, ó. Pode ver que as duas médias já foram plotadas, tá? Então, provavelmente, essa média que está se mexendo mais é a média mais curta, que é a média de 9, que a gente definiu aqui, e a outra média é de 21. Vamos voltar aqui para o código. Qual seria, e vou parar aqui a execução, qual que seria uma forma mais fácil da gente fazer isso daqui? Agora a gente vem aqui para a parte de input. Aqui eu vou criar uma função, na parte de input serve para isso, eu vou criar uma função chamada média curta. E vocês vão entender isso mais para frente. E eu vou, dentro dessa função, de novo, abre e fecha parênteses, e essa função média curta vai receber um valor de 9. Fecho parênteses e vou criar outra função aqui chamada média longa. Vou colocar 21 aqui dentro, tá? Agora, aqui embaixo, como que a gente pode fazer isso aqui de uma maneira mais fácil e vocês vão entender o porquê. Eu vou apagar isso daqui, ó, essa parte que está dentro da média, vou abrir e fechar. Eu vou, ao invés de colocar o número 9 aqui, eu vou colocar exatamente a função que eu acabei de criar, ou seja, média curta, do que de close. Então, reparem que é a média curta que já recebeu aqui em cima o valor de 9, está dentro da função já existente do Profit chamada média. Vou tirar um parênteses aqui que tenha mais. E a mesma coisa eu vou fazer aqui, só que ao invés de 21 em média curta, aqui vai ser média longa. Pronto, se eu executar aqui, pode ver que novamente foi plotado da mesma forma. Só que qual que é a facilidade disso daqui? Se a gente imagina que a gente tem um código muito extenso, muito longo, e a gente queira fazer um teste agora, ao invés de 9 períodos na nossa média curta, a gente queira um período de 12. A gente teria que vir aqui e mudar para 12. Só que imagina que se a gente tenha mais partes do código chamando essa média de 12. Então a gente teria que procurar a linha, mudar em 12, procurar de novo e assim por diante, mudando linha a linha. Dessa forma, se a gente quiser alterar algo, a gente simplesmente vem aqui e muda para 12. Então, ou seja, eu travo aqui e executo de novo, pode ver que já mudou. Se eu quero que minha média longa agora seja de 200 períodos, por exemplo, tá? É só uma parte visual aqui que vai ficar mais fácil de entender. Olha como ela já altera aqui rapidamente, tá vendo? Espera aí, que deu um errinho aqui, ela colocou para baixo, tá? Então, ó, tá vendo? A média longa já mudou aqui. Eu trago ela de novo para uma média de 21 períodos, stop, e dou um play de novo, tá lá, já mudou, tá? E outra vantagem disso é que a gente salvando isso, vamos lá, vamos salvar para vocês verem. Eu vou salvar aqui com o nome de aula 1. A gente acabou de criar um indicador, tá? Eu vou abrir um gráfico aqui qualquer, eu já tenho até um gráfico de vale aberto aqui. Se a gente ir no Profit Chart, já no gráfico aqui, clica com o botão direito, inserir indicador, e a gente procurar exatamente esse indicador que a gente criou, aula 1, tá aqui, colocar dentro do gráfico. Pode ver que já está aqui dentro. Se a gente dá 2 cliques aqui, ó, e vir na aba de parâmetros, está exatamente aquele texto que a gente colocou lá atrás. Então, média curta, média longa, tá? Então, é por isso que aquele bloco se chama, a gente tá como input, né? É o nome dele do programa, é onde a gente vai imputar os parâmetros, que é aqui que ele vai aparecer, tá bom? Vamos voltar aqui lá pro código. Se eu colocasse outro nome aqui qualquer, por exemplo, ele iria aparecer lá, tá? Deixa eu pausar isso daqui e agora a gente vai para a parte de variáveis, tá? Isso aqui pode acabar confundindo um pouco. Muita gente que começa a programar, eu no começo me confundi um pouco com isso, mas eu criei aqui uma planilha no Excel para a gente fazer uma analogia ao código, tá? Para facilitar o entendimento. A gente não vai usar Excel dentro do código, é simplesmente para fazer uma analogia para facilitar o entendimento das variáveis. Vamos supor que a gente vai criar um código aí hipotético, tá? De um fator que nem existe.
e onde a gente tem as seguintes condições. A gente tem 10 funcionários com seus respectivos valores de venda e a gente quer saber o valor de comissão de cada um deles e se eles ultrapassaram o limite de comissão definido, tá? Que a gente vai ver daqui a pouquinho. Então, quais são os tipos de variáveis que existem dentro do Profit Chart e na maioria dos programas de executores de código? Tem as variáveis do tipo float, ou seja, são variáveis que são números decimais, tem vírgula, então tem algum número depois de uma vírgula. E uma variável do tipo integer, que são números inteiros, ou seja, não são decimais, não tem casa decimal. E a variável do tipo booleana, que simplesmente diz se algo é verdadeiro ou se é falso, tá? Então, sem uma variável, vamos supor que a gente queira fazer isso sem uma variável. Como que a gente faria, né? Para saber a comissão, por exemplo, do fulano 1, a gente multiplicaria o valor de venda dele, vamos supor que a comissão seja de 10%, ou seja, multiplicaria o valor da venda dele por 0,10. Chegamos a um valor aqui, 450, e a gente teria que fazer isso aqui com um por um, com todos, tá? O Excel ainda tem a vantagem de a gente simplesmente arrastar aqui e ele já calcular, né? O que não acontece num código. Agora vamos supor que para o próximo mês a gente decidiu que a comissão não seria de 10%, seria de 8%. Então a gente teria que vir aqui de novo na fórmula, mudar para 0,08, que seria 8%, né? E fazer isso para todos de novo. Agora imagine se a gente tivesse uma variável que já tivesse esse valor dentro dela. Ou seja, a gente vamos clicar aqui, ó, em frente a variável, a gente coloca aqui um valor de 0, vou colocar aqui 7% de comissão, que seria esse valor. Como que a gente faz? A gente declara que o valor da venda vai ser vezes essa variável que a gente acabou de criar, tá? Então, 315 e faz isso para todo mundo. Peraí que eu esqueci, para quem entende de Excel, eu teria que travar a célula aqui, né? Vamos lá de novo. Pronto. Olha agora como as coisas ficam mais fáceis. Se de repente agora a comissão não é 0,7, é 0,10 de novo, que 10%. Reparem que tudo muda de uma única vez. É o mesmo exemplo que eu dei aqui para a parte de input, tá? A facilidade é essa. A diferença é que na variável eu não tenho um valor inicial como parâmetro. Eu posso ter uma variável para diversas outras coisas que a gente vai entender ao longo dos próximos vídeos como isso vai ser fácil, tá? Além de modificar algo que já modifica o código inteiro sem você precisar estar indo linha por linha. Voltando aqui a outro tipo de variável, que é do tipo inteiro. Vamos supor que agora o nosso limite de comissão seja de R$500, ou seja, o número inteiro aqui. Eu quero saber também quero saber se essa pessoa ultrapassou o limite ou não, ou seja, se ultrapassou é verdadeiro, se não ultrapassou é falso. Então eu acabei de criar aqui uma variável do tipo inteiro de R$500. Então vamos falar aqui, ó, se eu quero saber o seguinte, esse valor é maior ou igual do que esse, ou seja, falso. Se não é maior, quer dizer que é falso, quer dizer que ele está abaixo do valor já definido, ou seja, é falso. Vou travar a mesma célula aqui e fazer isso com todos. Então aqui a gente acabou de criar uma variável do tipo booleana. Se é maior, é verdadeiro. Se é menor, é falso, tá? Simples assim, tá, galera? Então a gente tem uma variável do tipo float, que recebe números após a vírgula, variáveis do tipo inteiro, que é um número inteiro aqui, como por exemplo esse aqui, 500, e a variável do tipo booleana, que me diz se algo é verdadeiro ou falso, para eu futuramente fazer alguma coisa em cima disso, tá? Então, essa aula é isso, é o ponto principal, a estrutura principal de um código. Então é isso, a partir da próxima aula a gente vai trabalhar com condicionais, as condicionais vão receber tudo isso que a gente disse aqui para criar uma estrutura de entrada e saída no cruzamento dessas médias, tá? Então, vocês vão entender de novo na próxima aula melhor para como que a gente vai poder utilizar esses blocos de variáveis e de parâmetros que a gente criou.
tá bom? Então é isso, se você gostou desse vídeo, eu peço que você se inscreva no canal, que você curta esse vídeo e segue a gente lá no Instagram. Eu vou estar deixando esse código aqui para vocês darem uma olhada, uma estudada em cima deles aqui na descrição do vídeo, tá bom? É isso, e até o próximo vídeo.